Fala galera, tudo bem com vocês? No ar o Resenhando com Cid Júnior. Um forte abraço, muito boa noite, seja muito bem-vindo e que alegria poder contar com a sua audiência. Tamo juntos e vamos juntos. E você que está aqui diariamente tem acompanhado nessa série de entrevistas com treinadores da Série A2 do Campeonato Paulista. Nós tivemos aqui já quase todos até o final desta semana. Todos falarão aqui no Resenhando com Cid Júnior. Aliás, um prazer para esse canal trazer o futebol do interior de São Paulo, o futebol paulista, né? Que, aliás, que o Campeonato Paulista da A2 é melhor que alguns campeonatos da Série A1 aí em outros estados. Aí já deixo a minha opinião, pelo menos aqui. E hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui o técnico Moacir Júnior. E comigo nesta live, César Franklin. Tudo bem, Cezão? Boa noite para você. Boa noite, Cid Júnior. Boa noite a todos que acompanham o Resenhando com Cid Júnior. Mais uma oportunidade, né, Cid? Mais uma história, como você sempre diz. Mais um treinador dessa série de entrevistas da Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos juntos. Vamos juntos, olha o professor aí na tela, meu xará, ele é o Moacir Júnior e eu sou o Cid Júnior. Professor, primeiramente, muito obrigado por nos atender, é uma satisfação muito grande ter você aqui no Resenhando, viu? Bom, boa noite, Cid, boa noite, César, prazer é todo meu, parabéns pela iniciativa de estar falando com todos os treinadores aí da Série A2, você citou que é um dos mais importantes. Eu qualifico como o 5º campeonato estadual do Brasil. Então, no país tem mais de 25 estados, né? Então, a gente está estando no 5º campeonato mais difícil, mostra a grandeza da competição. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, professor. E realmente, vamos lá. Antes da Série A2 do Paulista, para mim só tem Série A1. Vamos ver se o nosso pensamento está batendo. Série A1 do próprio Paulista, que é a mais forte. Aí você pega ali o campeonato... o Campeonato Mineiro, Campeonato do Rio Grande do Sul, Campeonato Carioca, e aí a A2. Ou tem outro aí que o senhor colocaria? Eu colocaria em xeque aí o catarinense ou o mineiro, mas é nessa sequência aí, e a Copa do Nordeste, né, que não é um campeonato estadual, mas ela é muito pujante lá por reunir as melhores equipes ranqueadas no Nordeste só. Mas depois disso aí, é sem dúvida nenhuma a Série A2 e a gente está encarando com muita responsabilidade essa competição. Não tenha dúvida disso. E para a gente começar, então, essa resenha, professor, queria que você pudesse falar um pouquinho do momento do Osasco, né? Como é que está essa preparação? A Série A2 começa neste final de semana. Queria que você pudesse falar propriamente desta preparação da sua equipe. Bom, todos sabem, né, que o Osasco ele está chegando um clube novo, né? O Oeste. Ele está se fazendo aí esse processo de transformação, um clube SAF, né? Numa cidade que o pessoal anda muito carente, né? Depois daquele 2016, que o Audax chegou na final do campeonato do Paulistão com o Santos e tal. De lá para cá, houve aí um hiato muito grande e uma necessidade, né? Uma cidade tão grande como Osasco, aqui do lado da capital mais pujante do país, e o pessoal achou por bem, né, trazer para cá esse projeto. Eu digo para você que tem pessoas muito sérias envolvidas nesse projeto, então, por trás dele, existe aí uma ideia de ser um projeto muito sólido, muito contínuo, e a gente foi escolhido. A gente foi escolhido dentre muitos profissionais e para comandar esse projeto aí na parte técnica, juntamente com o Sidão na parte diretiva, administrativa do projeto, e ele com os parceiros dele, né, que agora estão dando suporte muito legal para a gente. Fizemos 5 jogos treinos e contra equipes importantes do futebol paulista, né? Enfrentamos o Capivariano,
que joga a Série A1, enfrentamos o Guarani, enfrentamos o Rio Branco, enfrentamos agora, no último sábado, Caieira, agora, nesses dias, foi o pessoal do Caieira, e fizemos 2 jogos treinos com o nosso Sub-20, que estreou empatando com o Atlético Paranaense. Então, a gente fez aí alguns jogos treinos interessantes, mesmo apresentando dia 24 e com as folgas de Natal e Ano Novo, você vai computar aí mais ou menos 30 dias de trabalho, 35 dias de trabalho, mas foram muito intensos e eu estou muito esperançoso aí que a gente possa fazer um bom papel na competição. Antes do César, já que você falou sobre os amistosos, professor, eu sei que no amistoso, pelo menos eu entendo assim, amistoso para mim não é o resultado que vale, sim as suas ideias que você vai colocar durante a temporada. Mas o resultado pode dar uma certa confiança para o grupo. Como é que foi em termos de resultado esses amistosos? Como você frisou bem, né? A gente não gosta também de ficar divulgando, mas eu posso falar para você, a gente obteve 2 vitórias contra a nossa equipe sub-20. O jogo com o Capivariano acabou 0-0. O Guarani foram 2 tempos de 45. Um tempo foi 2-0 para o Guarani, outro tempo 2-0 para o Osasco. Depois nós tivemos, na sequência, 1-0, a gente ganhou do Rio Branco. E depois, agora, a gente fez um placar aí mais elástico um pouco aí, se não me engano, foi 4-5. Como você falou, a gente tem tanta foco na produtividade, não no resultado, que esse último amistoso, por exemplo, eu sei que foi uma vitória bacana, saíram gols bem trabalhados, bola parada, de triangulação, de cruzamento, de arremate de fora da área, mas eu nem sei precisar para você o placar, porque a gente ficou mais tendo como parâmetro os 2 jogos do Guarani e do Capivariano e do Rio Branco. Esses 3 jogos aí balizaram muita coisa para a gente. Legal. Cezão, fique à vontade. Aliás, parabéns pela produção, César Franklin, produzindo essa entrevista aqui com o Marcelo Júnior. Ô, professor, queria saber um pouco mais sobre a montagem do elenco, né? Com quantos atletas você conta no plantel? Já fechou? Você busca mais alguém aí nessa reta final de preparação? Queria que você falasse, claro, você já citou na resposta anterior, mas mais a fundo, né? Como que foi essa mudança de cidade? Vocês, desde o início da preparação, já estavam aí em Osasco ou foi durante essa preparação? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Bom, César, a gente fez uma montagem, eu digo assim, a 5 mãos, né? Foi uma montagem feita a 5 mãos, porque nós tivemos a minha participação, com a participação do Sidão, obviamente, e dos parceiros, né? Além do Alexandre Faganello, que é o auxiliar técnico hoje, assistente técnico que está com a gente aqui, trabalhou muitos anos com o Guto Ferreira, tem um conhecimento muito bom do futebol, do mercado. Então, a gente fez uma montagem e tem um consultor que eu não estou autorizado a citar o nome dele. Então, foi uma montagem feita a 5 mãos. E a gente priorizou nessa montagem uma mescla de juventude com experiência. Então, o Osasco não será um time só de jogadores experientes e nem só de jovens, mas também tem jogadores remanescentes da Copa Paulista, que o Oeste participou, que chegou até, salvo engano, na quartas ou semi com o 15 Piracicaba. Então, a gente detectou ali alguns valores interessantes para fazerem parte desse elenco. E eu não posso também nem falar muito sobre os atletas que vão enfrentar a Ferroviária, porque hoje abriu a janela. Nós temos muitos atletas também oriundos da Série B, C. Nós não temos atletas da Série A e poucos da D, mas muitos atletas da Série B, C e alguns atletas que vêm de fora do país. Então, hoje foi aberta a janela e foi dada a entrada em todas as documentações de todos os atletas. E eles vão entrando no BID de uma forma gradativa.
e até quinta-feira à noite, né, 24 horas do jogo, quando encerrar o expediente da CBF, a gente vai ter a certeza de com quais atletas a gente vai contar, e eu espero, obviamente, que eu possa contar com todos aí para a gente fazer uma grande estreia na sexta-feira, diante já, né, da cidade de Osasco, do torcedor que, de repente, pode estar vendo aí também a possibilidade de um novo clube na cidade com pretensões grandes, de fazer grandes trabalhos, né? Com todo mundo que entra na Série A2, eu digo que você entra com 50% de chance de subir e 50% de chance de cair. Então, não tem assim uma definição do que vai ser a tua vida dentro da competição, porque ela é muito equilibrada. Agora, óbvio que todos estão entrando com objetivos grandes, né? E a gente está assim, muito forte, tá bem preparado, está sentindo o espírito muito bom. Vide essa situação que eu falei dos amistosos aí, né? Uma equipe que é jovem, mas é uma equipe que vem com um aparato aí de pessoas experientes e que podem dar suporte para os atletas para fazer um grande campeonato. E por que não a gente brigar, né? Nosso pensamento primeiro é entrar e fazer o melhor possível e buscar uma classificação entre os 8. Esse é o nosso sonho. Depois a gente pode renovar esse sonho aí. Mas no momento é o que a gente deseja e vamos ter 7 jogos em casa e 8 jogos fora, né? Devido à participação do ano passado. Então, esse ano tem um grau de dificuldade muito grande e um desafio grande para todos nós, mas a gente sabe que quando o desafio ele é muito grande, a gente também tem uma grande chance aí de fazer coisas grandes. Professor, e na questão da mudança de cidade, quando aconteceu, vocês chegaram durante a preparação, jogar em Barueri? Como que foi esse processo? Não, o processo foi gradativo. Em outubro começou o esboço desse projeto, onde houve a primeira reunião, o convite, houve as primeiras conversas em relação à comissão técnica, a definição do meu nome como comandante desse projeto. E aí, em novembro a gente acirrou as reuniões, a gente intensificou mais os assuntos e fomos fazendo bastante reuniões e interessantes, né? Foi amadurecendo a ideia. E aí, a princípio, a gente iniciaria no dia 17 de dezembro. Depois, devido ao fato de não ter ainda definido a sede, o Osasco 100%, aí a gente passou para o dia 24 de novembro. Foi quando a gente chegou na cidade de Osasco e já começamos aí com o apoio de muitas pessoas, o apoio não só de apelos públicos, mas também de empresas, pessoas que estão interessadas em ver esse projeto aí prosperar. E aí a gente foi, para você ter uma ideia, hoje nós fizemos o primeiro treino do Zé Liberati foi hoje, porque o campo estava interditado e estava em reforma para a Copa São Paulo, né? Então, como a gente vai jogar sexta-feira no nosso estádio, hoje a gente fez o primeiro trabalho lá e por sinal está muito legal, a grama está muito propícia para desenvolver um bom futebol, o estádio está ficando bonito, tá ficando bacana. Eu acredito que quem for lá sexta-feira vai poder curtir, né? Como já foi na Copa São Paulo, a estreia. A estreia foi ontem na Copa São Paulo, e aí já deu para ver lá o estádio em boas condições. A gente espera poder fazer aí um bom trabalho na próxima sexta-feira na nossa estreia na Série A2. Ô, professor, até desculpa a minha ignorância ou a falta de informação da minha parte, mas a saída da onde estava para Osasco foi por falta de apoio ou não? Não, a gente, como eu falei com você, eu acredito que houve
houve uma fusão, né? Uma fusão de ideias de pessoas que já se conhecem há muito tempo, da direção do Oeste e desses parceiros, né? Para que pudessem ser realizado aí esse novo projeto. E dentro dessa ideia, a ideia já era mesmo, né? É, é, tinham outras cidades como pretendentes para que a SAF fosse para lá. Mas, de comum acordo, né, o pessoal da direção achou em Osasco, né, uma possibilidade muito grande de desenvolver um grande projeto, e daí foi feito todo o trâmite aí legal para que isso acontecesse, e acabou todo mundo agradando, porque fica muito fácil, né? Você está dentro de São Paulo praticamente, para que você tenha uma logística boa, para que os atletas possam tramitar ali para ver seus familiares no fim de ano, por exemplo. É muito mais fácil quando você está num polo grande que tem aí essas condições. Então, ali no meados de dezembro, foi batido o martelo que Osasco seria a sede desse novo projeto SAF, e depois veio a ideia da logo, a ideia do nome, né, do Osasco Sporting, e, e acabou que, acredito eu, que todo mundo está gostando, todo mundo está apoiando. Agora, precisamos também, óbvio, o produto final, né, do futebol é o jogo, é a performance, é o campeonato. Então, a gente espera poder estar dando essa boa resposta aí já a partir de sexta-feira. Eu me lembro que Presidente Prudente, né? Nós somos de Presidente Prudente recebeu o Grêmio Barueri aqui naquela oportunidade, né? Até fiz essa pergunta para saber se foi falta de apoio ou não, porque naquela época, quando o Grêmio Barueri veio a Prudente, foi uma falta de apoio que houve lá em Barueri, até vamos dizer, uma rusga que tinha ali o presidente na oportunidade com as pessoas da cidade. E aí, como eu lembrei dessa questão, imaginei que poderia ter sido algo na mesma linha. César, fique à vontade para falar com o professor. Professor, queria que você falasse um pouco mais sobre este campeonato, né? Você até chegou a citar um pouco no começo, mas você vê equipes fortíssimas, né? Tem cenário nacional, que é muito importante, Ferroviária, Inter de Limeira, que subiu divisão no cenário nacional. Queria que você fizesse uma projeção desse campeonato, né? O que esperar desse Paulistão da Série A2 de 2026? Bom, César, eu acredito eu, né? Ano passado, eu estava nesse momento preparando São José, e eu me recordo que o pessoal da Federação Paulista de Futebol, ali o Mauro Silva, o próprio Renato, todo mundo, né, que faz ali a organização e a cobertura, eles qualificaram aquela A2 como a mais difícil dos últimos 10 anos, né? E esse ano, por incrível que pareça, está tendo o mesmo discurso, né? Ah, não, agora e principalmente, né, com as presenças da Ferroviária, que estava jogando a Série B, com as presenças, né, de alguns clubes no caso. E esse ano tem uma particularidade, né? Muitos clubes têm o campeonato nacional na sequência, né? Bem, né, professor? O Ituano, a Inter de Limeira, tem aí o Água Santa, tem vários clubes vão ter a sequência. Então, assim, eu acredito que isso é uma atrativa à parte, e um grau de dificuldade maior, porque esses clubes, provavelmente, eles tiveram, em algum momento, uma, não facilidade, mas um argumento maior para fazer um contrato talvez mais longo com o atleta, né? E isso gera uma expectativa positiva. Mas isso, de forma nenhuma, garante ninguém a nada. Eu falei que ano passado, nenhum clube, nenhum da Série A2 diria que o Capivariano seria o campeão daquela, né, daquela sessão. Então,
eu acredito que isso mostra bem o que é esse campeonato. E esse ano, com grandes treinadores, grandes jogadores, treinadores experientes, treinadores jovens, as SAFs aí, né? Muitas SAFs muito organizadas. E então isso vai gerando, né, uma expectativa cada vez melhor em relação a isso, a Série A2. E por isso a gente qualificou aqui como o quinto, sexto, mas eu acredito no quinto mais difícil do Brasil. Então, eu que já trabalhei aí praticamente em todos os estados da União, mas venho, né, reprisando e falando, né, que a Série A2 realmente é onde vai fomentar os clubes da Série B e da Série C, principalmente. A Série A2 ela é um dos maiores alvos, né? O aquário, a gente fala que o pessoal vem pescar, é na Série A2 aí, para ver um jogador diferente. Pretende a gente pretende estar apresentando alguns atletas aí também na Série A2 que estavam jogando lá no Ceará, que estavam jogando lá no Paraná, estavam jogando em outros centros, não só aqui, além do que a gente tem jogadores que estavam jogando, né, a Série C, a Série B, que jogou, que foi campeão, estava no grupo campeão da Ponte Preta, que estava no grupo do Guarani, que estava no grupo do Volta Redonda. Então, assim, eu acho isso muito legal e eu espero que a gente possa é, abrilhantar, que a gente possa colaborar de uma forma positiva com esse campeonato aí, fazendo grandes jogos competitivos, mas muito leais, muito buscando aí, quem sabe, né? Logo na estreia, o Mirassol deu uma luz aí para todo mundo, né? Na estreia na Série A do Brasileirão, que é talvez um dos campeonatos mais difíceis do mundo, o Mirassol bateu uma meta aí inimaginável. Então, quem sabe a gente não segue esse exemplo aí também. Ninguém está falando do Osasco, né? Todo mundo está enfatizando outras equipes que têm maiores torcidas, que têm maiores, às vezes até um aporte maior. Mas quem sabe a gente pode ser uma grata surpresa e eu espero que isso aconteça. E o futebol é isso, né? Até o senhor colocou aí nas palavras sobre o Capivariano, mas todo mundo imaginava a mesma coisa. Quem imaginava que o Primavera também conseguiria esse acesso, né? Tudo bem, eu imaginava que poderia brigar, mas as outras camisas que são pesadas, mais tradicionais, diríamos assim, todo mundo fica imaginando. E essa é a parte boa, de repente ninguém está te observando, é a hora que você dá aquele pulo do gato, né, professor? Tem esse detalhe também. Perfeito, Cid. Mas assim, o Primavera, quando você via a formatação do Primavera, quando você via ali o Afonso, o Caiçara, você via o Léo Passos, o Matheus Anjos, você via muitos jogadores que já, que já militaram muito em clubes maiores e o Capivariano, na outra ponta da situação, ele não tinha esses jogadores. Ele tinha jogadores qualificados, mas sem a grife de já ter jogado uma Série B, uma Série C. O próprio, todo mundo sabe que o Primavera, o grande gestor do Primavera é o Nenezini, que é um empresário que tem já também conhecimento muito de mercado e ele angariou muitas coisas assim que beneficiaram para o Primavera. Agora, o trabalho do Hélio, o trabalho do Luiz, do Beto Rapa, lá do Capivariano, esse não. Esse trabalho ele tem que ser exaltado, como foi agora o do Mirassol com o Juninho, né? Com todas as pessoas que fazem, né, o dia a dia do Mirassol ali. Que trabalho sensacional, né? Do próprio Guanais, né? Do Rafael, que acabou aí sendo um intruso no ninho aí das grandes cobras do futebol brasileiro. Então, assim, eu reputo o Capivariano por causa disso, porque foi realmente um trabalho muito coeso e muito bacana, e como foi também, a gente citou o Mirassol aí, cara, como uma coisa fantástica para o futebol paulista e para o futebol brasileiro, para sair um pouco daquela coisa da mesmice,
só os grandes, só os poderosos. Não, é possível também fazer com organização e surpreender. Antes, o César, me permita aqui, que o senhor falou sobre os times que vão disputar esse Paulistão da Série A2 e esse novo formato do Paulistão da Série A2, né? 16 equipes, 2 caem, 8 classificam-se para quadrangular, né? Com 2 grupos de 4, os 2 primeiros fazem as semifinais e os 2 finalistas conseguem o acesso. Gostou da fórmula de disputa ou não? Eu gostei muito. Eu achei muito democrática, muito interessante, né? Principalmente essa fase, essa reta final, né? Acabou o mata-mata, porque no mata-mata, apesar que tem todo um glamour, né? E toda uma, como tem a Copa do Brasil aí, a gente acaba vendo equipes que têm surpreendendo. Eu acredito que nesse formato aí, a equipe que melhor se estruturar dentro da competição, que for crescendo gradativamente, como foi o caso do Primavera, dentro da competição ele foi ganhando corpo, foi empatando muitos jogos e daqui a pouco ele estava com uma classificado de uma forma muito sólida e muito forte, né? A gente fala nas 2 fases do jogo, né? Ofensiva e defensiva. Então, assim, eu acredito que nesse formato aí, a equipe que for crescendo mais e que tiver mais solidez, ela vai estar fadada ao sucesso. Não é investimento financeiro, não é logísticas mirabolantes que vão definir, não. Vai definir realmente um dia a dia bem feito, são jogos constantes, né? A gente vai buscar muito isso. A gente vai buscar. Eu tenho muita experiência em relação a esses campeonatos. Eu acho que a intenção de toda a equipe para você, o segredo é você matar em casa e não morrer fora. Se você conseguir matar em casa e não morrer fora, você está fadado aí a uma classificação e depois, nesse pensamento e nessa solidez, você acaba chegando com uma força aí que fica praticamente inabalável. Então, nós estamos buscando isso no nosso dia a dia, nos fortalecer como grupo aí. Nós temos também um jogador que está vindo aí, na verdade, do Equador, né, que é o Garis Mina, um zagueiro que tem um perfil muito, muito legal, é um perfil muito assim próximo do Arboleda aí de São Paulo. A gente tem algumas situações aí que podem acabar surpreendendo e que podem também acabar fomentando, vamos colocar assim, o mercado aí numa sequência depois com bons valores. Eu sempre digo o seguinte, inclusive falo muito isso nos donos da bola, né, César? Você que teve comigo lá, que a parada é simples no futebol, para quem está de fora, obviamente. Vencer em casa e buscar ponto fora. O Muricy sempre falou sobre isso. Inclusive, nos donos da bola eu falava, o Novo Horizontino perdeu o acesso mais uma vez esse ano, jogando em casa, empatando contra Amazonas, contra equipes que caíram para a Série para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então eu vou muito de encontro com o que o professor estava falando. Cezão, fica à vontade. Professor, você até chegou a citar um jogador que chama a atenção do Osasco, é isso, né? Esse mistério nas redes sociais, nenhum jogador assim, foi divulgado de forma oficial. Queria que você falasse, dentro do possível, as principais peças desse elenco e como você enxerga o futebol? Qual a sua formação tática preferida? Você gosta de um time mais ofensivo e que marca em cima? Ou gosta mais da posse de bola, o Fernandini, um estilo mais Fernandinista? Queria que você falasse um pouco mais sobre esses 2 pontos. Não, eu sou um pouco mais, assim, talvez mais pragmático em relação à forma de jogar, né? Ao modelo de jogo. Eu costumo diferenciar o modelo da filosofia, né? A filosofia de jogo, e por isso talvez eu esteja sendo contratado, né, pelo Osasco, porque o Sidão também me conhece, eu trabalhei no acesso
no primeiro acesso nacional do Oeste, em 2011, em Itápolis, a gente estruturou todo aquele trabalho, né? Foi o primeiro acesso nacional. E ali eu estava também vindo do futebol mineiro, com uma carreira muito sólida no futebol mineiro. E como eu já moro em São Paulo, em Ribeirão Preto, há mais de 20 anos, sou casado e tenho uma família linda lá, e sou muito grato a Ribeirão por ter me acolhido e eu ter constituído a minha família em Ribeirão Preto. Porém, assim, eu precisava de oportunidades aqui, né, em São Paulo, e acabou que o Oeste, naquela época, me abriu as portas e a gente obteve o acesso da D para C, de forma surpreendente até, naquela época, deixando para trás ali Operário de Ponta Grossa, Mirassol, vários clubes outros que já estavam buscando há mais tempo, a gente conseguiu superar. E aí, nessas nuances aí, nessas idas e vindas, né? Ultimamente eu tenho tido muito sucesso no futebol nordestino, né? Nos últimos 6 anos aí, já se vão aí, são 3 títulos estaduais, acesso, muitos vice-campeonatos, participações em Copa do Nordeste, eliminação de Chapecoense, de Copa do Brasil, coisas muito legais, né? E eu agora após retornar do América de Natal, onde a gente obteve de novo um título ano passado estadual, eu me propus de novo a estar voltando ao futebol paulista e com um objetivo muito forte e delineado para que nós pudéssemos ter um sucesso aqui. Então, eu estou buscando isso dentro dessa filosofia. A filosofia é marcar forte, circular rápido a bola e verticalizar o máximo o jogo. Depois que você passa do meio-campo ali, você ser o mais vertical possível, certo? Essa é a minha filosofia. E dentro disso, claro, né, a gente procura equilibrar os dois sistemas, né? Eu acredito que o sonho de todo treinador é atacar e defender com a maior eficiência possível. Só que isso é muito difícil, cara. É a coisa mais difícil do futebol, é exatamente isso. É o que o Mirassol conseguiu no Brasileirão desse ano, né? Conseguiu atacar e defender com uma eficiência muito grande. E como consequência disso, veio a vaga aí para a Libertadores, né? Então, assim, a minha forma de ver o futebol é muito nessa linha, mas eu, apesar de ter sido um zagueiro e de ser um cara muito combativo, guerreiro ali na beira do campo com meus atletas, no dia a dia, eu adoro um futebol mais ofensivo. Eu não abro mão de ter um time que tem uma amplitude grande, que ataque pelos lados, que tenha inteligência para fazer as triangulações, né? Então, é a forma que a gente pensa no futebol e que a gente está buscando aí passar para os atletas no dia a dia. Uma equipe organizada, uma equipe que vai saber fazer o seu jogo quando tem a bola e, ao perder a bola, qual que é a postura predominante, qual que são os gatilhos que a gente chama, né? Qual é o momento que você vai pressionar o adversário, qual é o momento que você vai mais alto, mais baixo. Então, assim, eu acredito que nós, treinadores brasileiros aí, independente e não só brasileiro, né? Eu acho que quem tá trabalhando no futebol brasileiro, independente da nacionalidade, a gente precisa estar buscando melhorar, crescer com simplicidade, mas também com muita atualização de tudo aquilo que envolve esse esporte aí que é o mais praticado e mais popular do mundo. Professor, e na questão dos atletas, né? Quem que você pode falar de atleta que chegou no Osasco, que pode ser destaque nesse tal de fundador? Então, como a gente falou, você falou aí, eu acho que nem não é uma questão assim de fechar informações, porque hoje a gente já fez aí vários amistosos e eu acredito que, infelizmente, que a gente pede muito para ter ali acordo de cavalheiros, né? De não trocar os vídeos, né? As filmagens dos jogos, mas eu acredito que já tem aí, os nossos adversários já devem ter informações sobre os nossos jogos aí, principalmente contra o Capivariano, contra o Guarani.
o pessoal acaba um ou outro dentro do processo da confiabilidade ali, acaba escorregando, porque é link, né, cara? O jogo treino hoje ele é um link. Então, por mais que o cara, todo mundo peça e faça um acordo, a gente buscou muito ser leal e não passamos os jogos para... Porque o pessoal fica louco. Hoje o futebol ele é muito visual, ele é muito feito em cima de análise. Só que a gente, do Osasco, a gente cumpriu a palavra. Agora, o pessoal, a gente espera também, né, que tenha passado o mínimo possível, mas sabe que temos aí. Eu posso citar para você, eu vou citar mais os jogadores talvez mais conhecidos aí de vocês do futebol paulista. O André, goleiro que estava no Guarani recente, né? O Ailton, o lateral que estava no Taubaté ano passado e depois foi para a Ferroviária, enfrentei ele lá, o lateral esquerdo. O Sérgio Rafael, zagueiro, tá? O Léo Ceará é o meia que estava no Volta Redonda, que já jogou no Oeste, que já jogou no Ituano. Então, assim, eu queria falar mais. Esses são mais conhecidos. Os demais, como também não foi ainda registrado no BID, eu preferia deixar, esperar a divulgação do BID aí, para que a gente também não divulgue aqui o nome de um atleta que daqui a pouco a janela não abre, o cara não entra no BID e ele nem ganha condição para jogar o campeonato, por algum motivo. Então, acho que é mais nesse sentido aí. Mas também sexta-feira, na hora que descerrar a cortina ali, né? Na hora que começar o jogo, todo mundo vai ver todo mundo, acabou qualquer tipo de... Ah, já está registrado, está aí. E aí todo mundo vai estudar todo mundo. E eu tenho certeza que vai ser um grande campeonato. Um campeonato muito forte, muito competitivo. E eu espero que seja um campeonato também muito leal, que dentro dessa competitividade, dessa busca aí, que os times procurem realmente, né, jogar futebol e honrar a grandeza do Paulistão da Série A2. Você sabe, professor, você falando assim, eu começo a lembrar, antes de narrar futebol, eu fui repórter, né? Eu fui setorista do Grêmio Prudente desde o início da sua história, mas a gente fazia muito Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. E nas divisões menores, Bezinha, Série A3, tinha-se, e tem ainda, é verdade, essa questão de esconder o jogo antes da primeira partida, né? Aí, um dia eu tava conversando com o treinador, ele virou para mim e falou assim, pô, mas só dá para esconder até a primeira partida, porque agora o Paulistão do YouTube transmite tudo. É só pegar o link, igual você falou, por isso que eu lembrei também, é só pegar o link e mandar lá pro cara, o analista do time e acabou. Então, o segredo é até o primeiro jogo, né, professor? É verdade, é verdade. Assim, o que a gente comentou, né, Cid, é o seguinte, é um pouco também de muita folga da pessoa. Nós saímos de Osasco às 5h30 da manhã e fomos enfrentar o Guarani lá em Bragança Paulista. O jogo começou 9h30, 10 horas da manhã. Mas essa logística, cara, você acordou 5h30 da manhã, tomou café, pegou viagem, busão, aí Já você chega foi lá, cansado. trocou, fez a pré-eleição, pá, o jogo. Aí tu acaba o jogo, cara. Você acaba o jogo, o cara pega o link e tuf, ali envia lá pro teu adversário lá, cara. Pô, o cara tá lá, o cara não viajou, Quem o cara tá acordou tomando. cedo? Pô, fica muito fácil, né? Mas é isso mesmo. E eu acho que até assim, uma questão de respeito um pouco por essa dificuldade que você tem de marcar, de honrar o compromisso com quem você marcou, de passar um e-mail, passar uma mensagem, ó, está confirmado o jogo. Nós fomos lá em Capivari, a gente foi o primeiro treino, o primeiro teste do gramado do estádio do Capivariano, foi a gente com o Capivariano, e que por sinal ficou Gostou do maravilhoso, gramado? e não só o gramado, né? O que os meninos fizeram lá, cara, de academia, de
pô, o que eles estão fazendo de suporte realmente é um time que vai para a Série A1 com pretensões grandes de permanência e de Campeonato Brasileiro, porque o pessoal investiu muito bem lá, parabenizei muito lá o Luiz, o Beto, o próprio Hélio, né, que é o treinador longevo lá, que está lá há muito tempo, que foi o grande campeão da 2 ano passado, uma pessoa do mais alto quilate assim, de ser humano e de profissional. Então, assim, o futebol paulista vai aí, vai caminhando forte aí para, né, o Bragantino. Eu joguei contra o Guarani, acho que no terceiro CT do Bragantino, parecia um carpete, cara. Eu falei, imagina o primeiro, pô. Imagina o... Então, então assim, mostra a grandeza a grandeza do futebol paulista, né? E eu acho que o Osasco vem com muita humildade, mas também com muita pretensão de ser uma das SAFs fortes aí, de repente conseguir trazer mais adeptos, né? Mais torcidas aqui porque é uma cidade fantástica, né, cara? Cidade muito boa, cidade muito próspera, que tem um PIB aí, salvo engano, acho que é o quinto do Brasil, eu acho, cidade muito rica, muito próspera. Então, eu acho que merece ter um time também que faça como fez em 2016 o time do Diniz lá, que chegou na final do Paulistão com o Santos, né? Quem sabe esse projeto que está nascendo aí, ele trilhe esse caminho. Tava vendo aqui, o PIB de Osasco é praticamente isso, professor. É o 8º do Brasil. Rapaz, é forte mesmo, hein? Impressionante. Financeiramente é forte. Rapaz. Impressionante. Impressionante. Impressionante mesmo. Olha, no ritmo da ele, deixa eu mandar um abraço para os patrocinadores aqui. Quero falar da Parque Barbearia, 18997728906. Auto Oeste Chevrolet, Imprudente Venceslau e Três Lagoas. 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Também conosco, Leal Car Detail. Leve seu carro lá, vai dar um trato na caranga que vai ficar espetáculo. 18981484727. Suco Pratos, o único da fruta para o copo. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. 193 Automotivo Mecânico, oficina Imprudente que você pode confiar, na rua Matias Berhardt, 193, 18996979213. Tio de Pet Clínica Veterinária, tudo que o seu animal precisa tá lá, na Avenida JK 2321, 18998189850. Você que vai construir ou reformar, Construcerra é o lugar, na rua Alvino Gomes Teixeira 2112, no Parque Furquim, 18390453300. Cabonete, seja para jogar online, assistir suas séries favoritas ou fazer aquela live sem travar, Cabonete garante conexão de verdade para você. 0800 712 12 é o WhatsApp. Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Colégio Criarte, na rua Antônio Furtado, número 40, Vila Industrial. Tipos Container, sua opção de lanches em Prudente, João Gonçalves Foz 437. Peça no 18 3917 1090. Baterias é Baterax. Você tem baterias para automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus, tudo com a qualidade Baterax. Coronel Marcondes 1841 18 99760 1314. Baterias é Baterax. Malacrida Tintas, na Coronel Marcondes 2041, também na Alvino Gomes Teixeira 2470, além de Regente Martinópolis, 18997223705. Rocha Chopp, o sucesso da sua festa, 18997427178. Dr. Caio Serabolo Lemos atende na Washington Luiz 955, ortopedista e traumatologista no centro de Prudente, hein? 1833348480. Construcerra, Alvino Gomes Teixeira 2112, Parque Furquim, 18390453300. Outland Education, quer aprender inglês ou espanhol? Lá é o lugar, a Rua Otimar Buarque, número 41, Jardim Esplanada, 18991439243. Gerson Esportes Uniformes, seja para esportivos ou empresariais, lá é o lugar. Rua Tiradentes, número 700, 18996434863. Daqui a pouco eu volto com mais patrocinadores. Professor, nós estamos caminhando aqui para a parte final, até porque senão daqui a pouco você me xinga, que já é quase 9 horas da noite, e eu nem... Cara, você sabe que tem algumas entrevistas, vocês vão estar aí para não deixar eu mentir. Se for para deixar eu mentir, mente comigo, hein? Não, tá brincando. Ó, tem algumas entrevistas que a gente não percebe passar o tempo, professor. Eu fui olhar no relógio agora, 45 minutos cravados de programa e não tinha feito nenhum textos de propaganda ainda, porque a entrevista é boa, aí fica bom, professor. Pô, obrigado. Realmente, eu também tô me sentindo muito à vontade aí com vocês, com o canal. E
E realmente, né, você dá moral pro pessoal aí, que os patrocinadores aí, se você deixar de falar de um, é igual eu, se eu deixar de elogiar um jogador aqui, o bicho pega. Então, é, É isso aí. Aí não cai o pagode, fica ruim aqui para nós, aquela coisa é toda. verdade, é Ou seja, eu nem verdade. sei se fui eu ou você que perguntou, mas fica à vontade, pergunta aí, professor. Ô, professor, você até chegou a citar em uma das respostas, né, a sua identificação com o Nordeste. Né? Você foi campeão com o ABC, foi campeão com a América, e queria saber um pouco mais sobre isso, né? Você trabalhou nos dois rivais, numa cidade grande, né, que é Rio Grande do Norte, inclusive o Cid foi lá, uma cidade belíssima pelas imagens, e eu queria falar um pouco mais sobre isso. Né? E essa coisa de trabalhar nas duas equipes, como foi isso? Né? Às vezes, né, um time chamou você de traidor, como que foi essa situação? Mas acredito que você levou numa boa, né? Até pela risada. Eu costumo dizer, César, que eu chego em Natal, eu entro em todos os recintos, cara, porque pelo fato de ter sido campeão nos dois e ter tido acesso no ABC, né, da D para C também brasileiro, é uma cidade que é impressionante o carinho que as pessoas têm com a minha pessoa, como parece, eu disse ano passado que o meu projeto do São José foi um projeto muito bem elaborado e realizado, porém, no resultado desportivo, ele não expressou tanto, com exceção do clássico do Vale, que a gente conseguiu ganhar do Taubaté por 3-0, causou um frisson na cidade de São José. Na sequência, os resultados foram assim, foram meio engroados. Aí, o América me chama de volta. Eu chego lá num momento difícil, e de incerteza, aí a gente bate campeão de novo. Então eu falei, cara, parece que eu nasci para trabalhar nessa região aqui, né? Porque lá eu fui campeão, na Paraíba, a gente foi campeão como 13 da Paraíba depois de 9 anos de jejum, na pandemia, que é um clube também, cara, enorme, é uma torcida fantástica em Campina Grande. Aí depois eu volto para o Botafogo num momento muito difícil, a gente classifica o time na Copa do Nordeste, e aí perdemos o título de 2024 nos pênaltis para o Souza. Perdemos nos pênaltis, mas foi um baita de um trabalho também bacana. Então, assim, aquela região ali, eu costumo dizer que pô, eu sou muito predestinado lá. E eu gostaria de tentar também, né, difundir isso em outras partes do Brasil, mas eu tenho um respeito enorme por isso, porque eu chego em Natal, realmente, cara, parece que é impressionante. Os dois torcedores, o pessoal da imprensa, o respeito é muito grande por aquilo que a gente realizou, né? Minha família, né, meus filhos, falam, pô, pai, lá em São Paulo, eu sou um mero coadjuvante, e aqui você é o protagonista geral, né? Mas isso é gostoso, mas a gente tem que guardar isso numa caixinha, né? Guardar isso com carinho, mas isso aí não enche, não te dá longevidade na profissão. Você precisa de continuar fazendo os trabalhos, grandes trabalhos. Eu tenho muitas pretensões ainda no futebol. Eu queria também aproveitar a oportunidade aqui, parabenizar aí todo o pessoal de Prudente aí pela seriedade do projeto do Prudente, cara. Eu conheço aí os meninos, eu conheço os profissionais que aí estão, né? Eu conheço o Manga, treinador de goleiro, o próprio Rogério que aí está. Ano passado estava o Sérgio aí, que dispensa comentário. É um enorme, profissional enorme, um ser humano fantástico. Então, cara, eu acho que eu tive até em algum momento aí, através até do Juninho do Mirassol, que tem uma ligação forte com o pessoal, e teve aí uma possibilidade de um convite, uma coisa, uma reuniãozinha rápida, um telefonema, mas infelizmente não deu. Mas eu conheci a idoneidade e
E a vontade desse pessoal que está dirigindo hoje aí para fazer grandes coisas aí também. Então, e além do que, né? Além do que, é uma cidade fantástica, é um estádio muito legal, é muito bacana Nós vamos estar aí na terceira rodada, né? A terceira rodada a gente vai estar visitando aí. Espero ser um visitante indigesto, mas eu gostaria de fazer esse registro aqui e parabenizar todos aí pelo trabalho que eles vêm realizando. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, a impressão que você tinha do Grêmio Prudente. Não precisa mais nem fazer, já respondeu. Professor, Obrigado. tá vendo aqui, ó? Cada um aqui, ó, tem uma história. Do Osasco é nova, eu não tenho, hein? Se quiser, eu vou no hotel buscar, viu? É verdade. Não, vai ser. Vou falar com o pessoal da nossa direção aqui. A gente ainda está. Cid, o clube ele é tão novo que ele está se constituindo ainda essa questão da assessoria de imprensa, da questão do marketing, a questão. Agora, como eu falei para você, eu não estou autorizado ainda, mas é que daqui a pouco já vai fazer uma apresentação aí dos parceiros do clube, os investidores. É uma coisa muito legal, cara, é uma coisa muito bacana. São pessoas de uma idoneidade grande, de uma coisa fantástica, já passou muita tranquilidade para os atletas em relação a estar fazendo parte desse novo projeto. E eu também, obviamente, eu tive vários outros convites para trabalhar nesse início de ano aí, mas eu, lá em outubro, novembro, quando a gente reuniu, eu vi que valia muito a pena abraçar isso aí. E enquanto aqui estiver, eu quero dar o meu melhor e gostaria muito de, quando estiver aí, presentear vocês aí sim com uma camisa muito bonita, né? Eles estão jogando agora na Copa São Paulo, estreou aí 1-1 aí em Araçatuba com o Atlético Paranaense e tivemos aí a história, né? Foi o primeiro jogo oficial do Osasco Sporting. Que E eu, legal. e eu espero que eles consigam classificar para essa galera do Sub-20 e eu espero que a gente também consiga honrar bem as cores aí e é legal, né? Um projeto quando é sério, você precisa dar o seu melhor para que ele prospere. É o que a gente vai fazer. E eu fiquei muito feliz. Falando em camisa, a gente tá brincando tudo, mas ó, eu ganhei como Prudente é base da Copinha, eu ganhei do Olímpico de Sergipe, a gente fica muito feliz. E aqui também tá o Ceará. E aí eu fui presenteado pelo pessoal da base. Olha que camisa bonita, camisa número 2 de jogo do Ceará. Tá tudo aqui. Tem aqui umas 5 ainda aqui, mais ou menos, que vai pro varal aqui, que vai ser colocada. A do Osasco na semana do jogo, eu vou te lembrar. Professor, traz aí a minha. Pode lembrar que vai ser um prazer, até mesmo porque, né, é um clube jovem que precisa agora de divulgar, difundir as suas marcas e isso aí vai acontecer de uma forma natural e como eu falei com você, eu tenho em casa também uma honra de ter todos os clubes que eu trabalhei no futebol brasileiro É e eu bastante, tive hein, professor? Hã? É bastante, hein? Bastante. Agora, é interessante, né? Interessante. O Oeste, que agora é o Osasco, é o 10º clube que eu retorno. Eu trabalhei em muitos clubes, mais de 25 clubes, salvo engano, mas o que aconteceu? Eu trabalhei no Botafogo de Ribeirão 2 vezes, Comercial de Ribeirão 3 vezes, vamos lá, Ipatinga 2 vezes, ABC 2 vezes, América de Natal 2 vezes, Tombense, cinco passagens do Tombense. Pô, os caras te amam lá, hein? O pessoal gosta, cara. E eu também adoro lá, porque é um projeto muito sério também lá, do Eduardo Duran, do Lani, né? O presidente Lani. Fizeram um estádio lá que é uma coisa mais linda, um CT, tem um CT para se trabalhar, que é coisa maravilhosa. Então, assim, é interessante isso, né? Que são muitos clubes, mas também muitos retornos. E eu acho que quando você retorna numa casa que você passou, aí mostra, né, a sua seriedade, mostra
tudo aquilo que você vem construindo. E eu tenho um orgulho muito grande de quando eu recebo um convite de um clube que eu já tenha trabalhado, e quando eu recebo também um convite, igual de vocês hoje aí, para participar de um programa como treinador hoje, numa competição tão forte como é a Série A2 do Paulistão. Só peço, professor, se um dia o Grêmio Prudente procurar novamente, manda uma mensagem para mim e fala: tô negociando, hein? É assim que nós fazemos as fontes. É assim que a gente dá as exclusivas. Na Copa Paulista do ano passado, eu dei 13 jogadores do elenco que ainda não tinham sido apresentados. Os caras falam: pô, de onde você tira as informações? Mas é o relacionamento, né? Cara, mas foi tão legal que assim eles foram tão profissionais e tão hábeis. Esse contato, né, nem foi imprudente. Esse contato foi em uma outra cidade do estado de São Paulo, que meio que a gente estava ali e o pessoal, ó, né? E aí me apresentaram o projeto, e eu tenho certeza que tem uma margem de muito crescimento aí para esse projeto do Prudente. Certeza. Cezão, quer fazer a última pergunta aí pro professor? Professor, até um ponto interessante que vem sendo discutido muito no cenário nacional, até fugindo um pouco do Paulistão da Série A2, são os técnicos europeus, né, os técnicos de fora aqui dentro do Brasil. Né? Eu queria saber um pouco mais sobre a opinião do senhor e já deixar a minha. Né? Claro, tem muitos técnicos europeus de fora da Argentina muitos qualificados. Só que tem alguns também que só porque habla, professor, tem mais oportunidade, você não acha, não? Olha, é um tema muito complexo, né? Mas muito recorrente e atual. Eu digo para você que, mesmo nesse mundo globalizado hoje, né? Não existe o velho, não existe o novo, não existe o estrangeiro, o nacional, existe o bom e o ruim, entendeu? Essa é a minha visão. E eu me sinto, como eu também morei, eu joguei fora do país, joguei na Alemanha, joguei na Europa ali, e na Grécia, em alguns países, num nível até um pouco mais baixo, eu militei como atleta, como profissional do futebol, eu só fiz clínicas no Japão, eu não cheguei a trabalhar objetivamente no futebol profissional de outros países, até tinha isso como meta, né? Mas isso aí é o destino que vai dizer. Só que eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que tem muitos treinadores realmente que trouxeram coisas boas para cá. Mas eu destacaria para você o Jorge Jesus, eu destacaria para você o Vojvoda, para mim, Moacir Júnior. Esse é o melhor de todos. Por quê? Porque ele realizou no Fortaleza, Fazer o que ele no fez no clube. Fortaleza, ninguém faz, né? Exatamente. Porque você fazer o Abel sine qua non, o Abel é sine qua non, ele é um cara tremendo. Agora, cara, a estrutura que o Palmeiras tem hoje, a estrutura que o Flamengo tem hoje, a estrutura que o Internacional de Porto Alegre tem hoje, cara, são coisas absurdas e o Fortaleza, o Rogério Ceni, brasileiro plantou. Ele plantou e daqui a pouco o Vojvoda veio e confirmou que era possível fazer um grande trabalho, mesmo num clube emergente naquele momento, apesar da tradição. Na Série A não tinha tradição nenhuma. E aí jogou Sul-Americana, jogou chegou na final, né? Chegou na final do Sul-Americana, o Vojvoda. Então, esses caras aí. Coloca o Abel no esporte para ver se ele não teria caído. Aí, e coloca o treinador do Exatamente. esporte no Palmeiras, se não teria feito uma grande campanha. É isso que às vezes a galera não vê. Exatamente, cara, exatamente. Eu vi ano passado, por exemplo, o treinador que está no Belenense hoje, o Zorro, ele é português, e eu enfrentei ele, sabe? Boas ideias. Ele estava no Ferroviário do Ceará. Inclusive, eu peguei
2 jogadores que eu enfrentei desse clube, eu indiquei e acabou vindo para cá para estar fazendo parte com a gente desse projeto. Eu achei um treinador com muito boas ideias, mas ele não conseguiu nem concluir a Série D. Os próprios portugueses que são donos da SAF lá, acabaram demitindo ele. Então, quer dizer, quando você está num patamar e com uma estrutura, você, de repente, você consegue se manter. Agora, numa estrutura mais deficitária, mais que requer muito mais de você como profissional, eu queria ver aí essa rapaziada chegando aqui no Brasil e demonstrando, cara, demonstrando isso, que o Guanais agora, ele fez um trabalho para mim melhor do que todos os estrangeiros aí. Não por nada, ele foi considerado o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, com justiça, com total justiça. A final da Copa do Brasil foi quem? Né? Foi o Diniz e o Dorival. O Felipe Luiz levou o Flamengo lá, né? Na final de Mundial. Então, assim, Libertadores, perdão. Então, a gente tem um grupo muito bom, cara, de treinadores. Agora, é a rede social, né? A rede social, ela é uma bola de neve, né, cara? Aí, treinador brasileiro está ultrapassado, o bom é o estrangeiro. Aí a bola de neve vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e aí todo mundo vai comer o pensamento. Agora, quem tem convicção, quem não perde as suas convicções, né? O Corinthians não perdeu a convicção dele, foi campeão da Copa do Brasil. Se ele perde a convicção do Dorival, provavelmente ele não ganharia a Copa do Brasil. Então, são situações aí que a gente está vendo, mas eu vejo com muito pesar. Eu fico muito chateada, porque eu acho que tem muita gente vindo para cá com uma qualificação abaixo dos nossos profissionais. Agora, quando o Ancelotti, por exemplo, ele é um mega treinador, é um cara hiper, super vencedor. Então, a gente tem que exaltar a vinda dele e torcer por ele, né? Agora, tá vindo muito treinador aí que hoje não é melhor que o Dorival, não é melhor do que o Diniz, não é melhor do que o Felipe, não é melhor do que muita gente aí. E o pessoal tá... Eu acredito também, César, para finalizar esse assunto aqui, é muito interessante para o negócio futebol trazer um treinador de fora, porque o cara vem com a boa remuneração, o Brasil está pagando bem os seus profissionais, o cara vem com um contrato hiper, super amarrado na FIFA, e enquanto que aqui tem alguns treinadores nossos que nem multa rescisória tem, cara. Então, é mais interessante você hoje talvez trazer um cara de fora, mas nada contra, mas também eu acho que tá exagerando. Eu acho que tem que purificar mais, tem que escolher melhor. O cara para vir para cá, você sabia que o treinador brasileiro para ir para fora, ele tem que ter um X número de jogos na Série A do brasileiro? E às vezes está trazendo um cara de fora que não tem nenhum jogo na Série A do Campeonato Português. O cara está na segunda, terceira, quarta divisão e está vindo para cá com peso de ouro e com reverências e com seguranças que não dão ao profissional no Brasil. Mas eu, particularmente, tô feliz com aquilo que eu estou vendo aí. Esse duelo tático aí da Copa do Brasil, da final, foi muito legal. A gente está aí com as licenças, eu tenho a licença A, licença Pro, licença da Conmebol, estou estudando muito futebol, estou cada vez que posso me atualizando. Eu acho que isso sim é necessário. A gente se atualiza. Agora, conhecimento, cara, eu acho que o futebol... Eu acho que teve uma pequena queda lá, o professor. Vamos ver se ele retorna para a gente poder se despedir. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera. Mirato Prime Design, referência em transformar ambientes com personalidade. 189
é o 91 88 58 32. Fisiocare Pet também com a gente, na rua José Drimo 78, 18 3928 856. Efetivo Imóveis, efetivando o sonho da sua casa própria. Washington Luiz 841 18 997 95 2625. Nova Gás Ultra Gás e Água. Pensa no 18 997 36 30 70. House Shop, o sucesso da sua festa, 18 997 42 7178. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar Cupim Cascrado, mais famoso da cidade de toda a região, 18 3908 3086. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? Ferre Sem Treinamento. Rua Gaspar Ricardo, número 15, 18 98808 8528. Abraçando também toda a galera lá da Mundial Centro Automotivo, na Avenida Gustavo Antônio Marcelino 571, no Jardim Prudentino, 18 99696 5212. Dimensão Ambiental Consultoria e Assessoria, 18 99704 0957. Seu filho merece todo o cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai te atender muito bem. 18 3223 7759. Peça para sua caminhonete é na 4x4 Autopeças. 18 99808 3565. Escritório Palmers. Você pode falar com o Fábio no 18 3222 7265. Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com e Planejados Well. 18 998 10 86 87. Você vai encontrar lá móveis residenciais, cozinhas, quartos, closets, banheiros, painéis, tudo com a qualidade que oferece o Planejados Well, com facilidade de pagamento. Eu acho que o nosso querido professor Moacir, ele caiu a conexão, ele está mandando mensagem aqui. Vamos ver se ele consegue voltar. Cezão, segura aí, fala alguma coisa enquanto eu falo com ele no Zap. Vamos lá então, Cid Júnior, destacar então o papo com o Moacir Júnior, técnico do Osasco Esporte, né, equipe nova aí no cenário do futebol paulista, o antigo Oeste de Barueri, que agora se transferiu, como o próprio técnico Moacir disse, para Osasco, né, o novo escudo, novo uniforme, a equipe que está disputando também a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e agora tem a estreia na próxima sexta-feira do Paulistão da Série A12. É isso, né, Cid? É um cara muito legal, né? Falei com ele aqui, ele já está entrando de novo no estúdio, mas é um cara muito legal, um conhecedor da bola, né? Um cara muito experiente, a gente fica feliz. Nós estamos tendo, nesta sequência de entrevistas que nós estamos fazendo aqui no Resenhando, nós estamos tendo uma aula, né, com os treinadores que por aqui estão passando. E não está sendo diferente com o professor Moacir, está dando uma aula aqui para nós. Olha ele aí de volta, ó. Caiu, professor, não machucou não, né? Desculpa, não, entrou uma ligação da patroa aí cai tudo. Cai a casa. Aí mesmo, mas está resolvido. Pessoal, gostaria, né, Cid, você, César, aí, agradecer muito aí o convite de vocês, né? Foi muito legal o nosso bate-papo aí, eu me senti muito à vontade e espero poder ter contribuído com o canal e com certeza estamos aí nos preparando para tentar dignificar e colaborar muito com esse Paulistão de Série A2 e quando estiver aí em Prudente, vai ser um prazer muito grande aí poder falar com vocês. Muito obrigado aí pelo convite e sempre que precisar, estaremos aqui à disposição. Show de bola, professor. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela entrevista, dispondo de mais de uma hora do seu tempo numa semana de estreia. A gente sabe que é difícil, é corrido e desejo a você muita sorte, mas eu gosto de repetir sempre essa frase. A sorte está do lado de quem trabalha e sua história mostra que você é um trabalhador e um vencedor dentro da sua carreira. Forte abraço, obrigado pelo carinho. Obrigado. Quando estiver por aqui, a gente vai se falar pessoalmente, passo no hotel para te dar um abraço, tá bom? Tá joia, beleza. Um abraço a você também, todos aí. Tá bom. Valeu, grande Moacir Júnior, técnico do Osasco aqui do Resenhando. Obrigado pelo carinho ao professor. Cezão, baita entrevista, mais uma dessa série. Tamo junto, meu irmão. Um abraço, Cid Júnior, a todos que acompanharam aí mais uma entrevista. E deu certo, hein, Cid? A gente no começo estava meio assim, será que dá? E é fruto de muito trabalho, tá dando certo e é sempre uma honra.
Não é fácil, a gente sabe que não é fácil você trazer 16 treinadores aqui no programa, né? E até agora todos estão falando, vamos ver, até sexta-feira tem surpresas aí, vai ter resenhando em dobro, vai ter dia que vai ter 3 resenhando, mas todos vão falar conosco aqui, e isso é fruto do trabalho de César Franklin na produção, junto com Richard Souza. A gente também esteve ali nos bastidores em algumas oportunidades, mas essa rapaziada que trabalha aqui no Resenha é rapaziada nota 1000. Parabéns, Cezão. Tamo junto, irmão. Tamo junto, Sidão. Um grande abraço a você. Boa noite a todos aí. Valeu. Um abraço, César Franklin, o neto da Evangelina. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, você que esteve conosco até agora aqui. Forte abraço, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau.